fazer esse climograma, tá bom? Para isso vocês vão utilizar os dados que eu solicitei na aula passada, né, referente aos valores de precipitação e temperatura, né, das normais climatológicas do Brasil, que vocês obtiveram lá do site do Instituto Nacional de Meteorologia, tá bom? Eu ensinei a vocês isso já. Então, o que é que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é copiar essa linha daqui de cima, que tem as informações gerais dos meses e etc. Né? Basta clicar com o botão direito aqui, ó, no número correspondente à linha. Clica com o botão direito do mouse, seleciona a opção de copiar. Depois lá na sua planilha, numa planilha em branco, você clica também com o botão direito e colar, e clica em colar, tá certo? Eu sugiro que vocês mudem os nomes dos meses, né? Coloque apenas a inicial do mês, tá certo? Volta lá na planilha e seleciona uma das cidades, tá certo? Aqui está organizado por estado. Eu vou lá no estado de Pernambuco e vou selecionar a cidade de Petrolina, tá certo? Foi a que a gente utilizou, na aula anterior. Então, na parte para explicar o que era climograma, eu vou clicar aqui com o botão direito, copiar essa linha, tá certo? E agora eu vou na minha planilha novamente e eu vou colar aqui, né, os valores de temperatura. O que eu vou fazer agora é ir na planilha de precipitação, né, e procurar a mesma cidade, no caso a cidade de Petrolina, copiar a linha e colar essa linha aqui, tá certo? Então aqui a gente tem os dados de temperatura e precipitação. Professor, precisa ser nessa ordem, né? Eu preciso colocar a temperatura em cima, a precipitação embaixo? Não, né? Não existe um consenso sobre isso. Você que escolhe se no eixo principal vai ficar a temperatura e no secundário a precipitação e etc. Tá bom? Eu gosto de colocar precipitação no eixo primário. Então eu vou colocar ela primeiro, tá certo? Quando eu apresentar o gráfico aqui eu vou explicar para vocês como é. Tá, então de posse aqui dos nossos dados de precipitação e temperatura, o que a gente vai fazer é começar a construir o climograma, tá bom? Inicialmente você precisa selecionar aqui os meses e os valores de precipitação e temperatura e selecionar o menu inserir gráfico. Tá vendo aqui? Ele coloca um gráfico aqui, que não é o gráfico que a gente precisa, né? Mas ele abre também um assistente de gráficos para que a gente possa fazer algumas modificações nele, certo? A primeira modificação, que está no passo de tipo de gráfico, é você mudar ele do tipo coluna para o tipo coluna e linha, tá bom? Ele já aparece uma linha aqui, né, e a gente vai modificar ele um pouco mais. Na parte de intervalo de dados, né, se você der uma olhada nele aqui, essa que tem o valor 2 são os dados de temperatura. Eles estão distribuídos em colunas. Então, o que a gente precisa fazer é, onde tem série de dados em colunas, a gente marca série de dados em linhas. Aí o que é que acontece? A precipitação fica em barras, tá bom? Em colunas, e a temperatura fica numa linha aqui, tá certo? Então, no próximo passo, que é a etapa de série de dados, a gente não precisa mexer em nada, né? Caso você tenha colocado a temperatura inicial em cima e a precipitação embaixo, você pode aqui em série de dados mudar ele de posição, tá bom? Ó, aqui o que foi que eu fiz? Eu coloquei a precipitação em linhas, né? E a temperatura em colunas, mas não é isso que eu quero, então eu vou retornar aqui, tá bom? Olha só. Próximo passo são os elementos do gráfico, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é retirar essa legenda daqui, tá vendo? Exibir legenda, desmarca aqui. O título do gráfico você bota o nome da sua localidade, Petrolina, e a altitude. Eu consegui a altitude da sede do município na Wikipédia. Eu botei lá o município Petrolina, tem os dados do IBGE que eles usam, né? Então é uma altitude confiável, tá certo? Depois disso eu vou incluir o rótulo, né, do eixo Y de precipitação. Eu vou colocar aqui P
em milímetros, né? Ele vai aparecer aqui, ó. Eu poderia, se eu quisesse, colocar os valores, o nome aqui meses, né, para indicar que são os meses aqui, mas como isso é tão intuitivo, né, eu não vou colocar eles aqui não, tá certo? E professor, em relação ao eixo Y secundário da temperatura, não é agora que a gente vai inserir ele. Primeiro a gente conclui o assistente de gráficos, né? E agora a gente vai fazer mais algumas modificações nele. Primeira coisa são as modificações referentes ao eixo de temperatura. Basta a gente vir aqui, ó, inserir eixo. Tá vendo aqui? Isso com o gráfico selecionado. Repare que o gráfico está selecionado aqui, ó. Então, inserir eixo. Ele pergunta quais são os eixos que a gente quer inserir. A gente tem a opção de remover também outros. Basta inserir o eixo Y secundário, que são os valores de temperatura. Por quê? Porque o eixo X secundário são os meses que já estão representados aqui, tá certo? Então basta selecionar eixo Y em eixos secundários e dar OK, tá? Lembrando da regrinha que eu ensinei para vocês, do Walter, os valores de temperatura eles têm que ser metade dos valores de precipitação para que isso faça um sentido, além de um sentido climático, mas que esse gráfico também tem um sentido de geografia física, tá bom? Então a gente precisa formatar esse eixo aqui, tá certo? Esse eixo secundário, precisamos alterar esses valores. Como é que a gente faz isso? Para editar esse eixo secundário, né, a gente precisa vir aqui, ó, formatar com o gráfico selecionado, tá vendo que ele está cinza, que ele está selecionado. Formatar eixo e eixo secundário, tá vendo? O eixo Y secundário. Quando a gente clica aqui, ele abre uma opção, né, para que a gente possa formatar o eixo, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vem aqui em escala, né? E na escala, se vocês olharem, o valor máximo dele aqui está 120. Não pode ser 120, né? Ele tem que ser metade do valor de precipitação. Se o máximo de precipitação está 120, a metade dele é 60, né? Então, eu coloco 60 aqui no meu gráfico e clico em OK, tá bom? Olha como ficou aqui, certo? Mas ainda tem uns valores faltando aqui. O que é que eu preciso fazer? Eu volto lá em formatar eixo secundário, né? E onde tem intervalo principal, em vez de 20 eu vou colocar 10, tá certo? E dá OK, pronto. Aqui a gente já tem uma correspondência. Então, na medida em que a gente já editou aqui o eixo secundário, basta a gente colocar o rótulo dele. Como é que faz isso? Primeiro você precisa selecionar o gráfico, eu dei 2 cliques nele aqui, clica com o botão direito aqui no eixo secundário e tem a opção de inserir título do eixo. Tá vendo aqui? Você seleciona essa opção, ele aparece um texto aqui, ó, título do eixo secundário, e a gente precisa modificar esse texto, né? Basta clicar nele aqui, dar 2 cliques, ele gira de lado aqui, muda de lado, né? E você só é digitar o texto aqui. Vou digitar temperatura, certo? Você clicar fora dele, ele já volta à posição normal, né? Então o nosso climograma está quase pronto, né? Mas para ele ficar mais parecido com o da aula anterior, né, que é esse aqui, o que a gente precisa fazer é estreitar essas barrinhas aqui e achatar ele um pouco, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso, né? Outra coisa que eu esqueci também é a linha de temperatura, que precisa ser vermelhinha. A gente precisa clicar nela, dar 2 cliques na linha de temperatura, aí clica com o botão direito, né? E vem aqui em formatar série de dados, tá certo? Aí tem a opção da linha, você seleciona o vermelho para indicar a temperatura, e eu coloco um valor de 0,1 centímetros aqui para a espessura, a largura da linha, tá certo? Outra questão que é importante, né? E se vocês prestaram atenção ou não, os valores de temperatura, eles continuam sendo norteados pelo eixo Y primário, principal. Tá vendo aqui? Ó, as temperaturas lá em Petrolina, as médias sempre são acima de 20 graus. Mas se você olhar no eixo de temperatura, elas estão abaixo, tá certo? Porque, ó, aqui, ó, alinhar a série de dados ao eixo principal. Não, ela tem que ser alinhada ao eixo secundário. Olha, quando eu clico aqui, ela vai mudar, tá certo? Quando eu der OK, ó,
Foi lá para cima, tá certo? Agora tá parecido com a realidade, tá bom? Depois que a gente editou essa linha, vamos editar as barras de precipitação, as colunas. Clica nelas com o botão esquerdo, depois que aparecem esses pontinhos, significa que elas estão selecionadas, clica com o botão direito e formatar a série de dados. A gente vem aqui em área, né? Seleciona a cor que você deseja, essa cor para mim tá boa, né? E tem a opção aqui, né, de espaçamento, tá certo? O espaçamento entre uma barra e outra, eu vou colocar 0, né, para dar aquele aspecto que eu utilizei na aula anterior, tá bom? Depois disso, o que você precisa fazer é colocar o seu cursor na lateral do gráfico, né, e achatar ele. Vou desachatar um pouco, tá bom? Tá certo. Então aqui está o gráfico, climograma para o município de Petrolina. O que você pode fazer posteriormente clica com o botão direito, você copia ele e salva onde você precisar, tá certo? Ou você pode exportar ele como figura aqui, tá bom? Então tá pronto aqui o climograma do município de Petrolina. Agora vocês têm o dever, né, de selecionar uma das cidades ali e fazer o climograma. Vocês podem tentar para várias cidades, né, e comparar depois os climogramas. Petrolina aqui, ó, ele apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses secos, né? De acordo com a regra do Walter, né? E apenas 3 meses que são considerados chuvosos. Isso historicamente, tá bom? Então, a partir daí que a gente pode comparar os climas. Se você pegar um clima mais úmido, provavelmente ele não vai ter meses secos aqui, tá certo? Mas aí vocês vão fazendo o climograma de vocês e tentando.